Fala galera, eu sou o Renato Muterani, esse aqui é o canal Peixe Grande Aquarismo e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou começar contando uma história para vocês. Estamos falando assim de quase 30 anos atrás. Eu saí com o meu irmão, nós fomos para uma loja aqui de São Paulo, né, Aquário do Brasil na verdade, né, para comprar peixinhos para o aquário dele. Na época eu já tinha um peixe no meu aquário, um Oscar, né, foi com meu irmão mais velho. E quando eu cheguei nessa loja, eu fiquei encantado com um peixe que eu tinha visto lá e que eu não fazia a menor ideia de que peixe que era. Nunca tinha visto aquilo na minha vida, até então. E aí o vendedor, o Sr. Oswaldo, me disse que era um peixe-dragão. E aí eu falei com meu irmão, né, eu era criança ainda, devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos. E meu irmão comprou esse peixe para mim. E esse peixe me acompanhou durante 17 anos. Ficou muito tempo comigo. Esse meu primeiro aquário, né, que eu tinha esse Oscar, que foi meu primeiro jumbo, meu primeiro peixe, esse Oscar morreu porque o termostato desregulou e matou todos os peixes, né? Deve ter batido uns 40 graus, não sei a que temperatura chegou. Eu sei que de manhã quando eu acordei, todos os meus peixes estavam mortos, menos esse peixe, o peixe-dragão. Ele sobreviveu e sobreviveu a outros desastres também que aconteceram. Só morreu um vacilo meu que eu deixei o aquário destampado e ele pulou, eu não percebi. Porque senão ele teria durado mais tempo ainda comigo. Acho que vocês já devem ter imaginado que peixe que é, né? Os chamados dragon fishes são os polipteros. E essa é a espécie que vocês escolheram no último vídeo para ser o próximo animal a constar aqui nas fichas técnicas de peixes. Então, pessoal, antes de rodar a vinheta, vou pedir para vocês que não se esqueçam de deixar os likes de vocês. Os likes são muito importantes para o YouTube perceber que o vídeo é legal e oferecer esse vídeo a mais pessoas na plataforma. Então, não esqueçam de deixar os likes, isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. Ok? Assim que esse vídeo chegar aos 1000 likes, nós vamos partir aí para o vídeo seguinte com a espécie que vocês escolherem agora nesse vídeo. Então, qual espécie vocês querem para o vídeo seguinte? Deixem aqui nos comentários, que assim que o vídeo bater aí a meta dos 1000 likes, ele vai ser feito, independente de quanto tempo isso leve. Beleza? Dito isso, roda a vinheta. Muito bem, pessoal. Como vocês escolheram polipteros, eu decidi, ao invés de falar para escolher uma espécie mais específica, eu resolvi fazer um apanhadão aí com tudo sobre todas as espécies, já que elas têm hábitos muito parecidos, então dá para fazer um vídeo falando aí sobre todos os polipteros sem ficar falando 4 horas, né? E quem são os polipteros? Polipteros é uma família muito antiga, tá? Uma família que data de mais de 200 milhões de anos os primeiros fósseis, coisa assim de 250 milhões de anos. Então é anterior, inclusive, aos dinossauros. Hoje, ela é a família mais antiga que se tem conhecimento dentro do grupo, né, dos Actinopterigi, que são os peixes com barbatanas raiadas, que são os peixes modernos que nós todos conhecemos. Então são peixes muito primitivos. Eles têm escamas ganoides, né, como os leptosteus também têm. São poucas espécies que restaram. Então hoje, dessa família, são apenas 14 espécies em 2 gêneros. 13 polipteros e um gênero que é monoespecífico, que é onde fica o hopefish, né, o peixe-corda. É uma espécie só. Eu vou falar sobre os polipteros, mas isso pode ser aplicado também para o hopefish. Então considerem informações parecidas, tá? Bom, são 3 espécies então de polipteros que nós temos espalhadas pela África, então eles são exclusivos do continente africano. Dessas 13 espécies, 9 ocorrem na bacia do rio Zaire. Dessas 13 espécies, a gente pode dividir em 2 grupos, os Upper Jaw e os Lower Jaw. Como que se fez essa separação?
pelo formato do queixo deles. Os lower jaw têm a mandíbula maior do que a parte de cima. Tá? Então a parte de baixo é maior que a parte de cima. É o grupo menor, onde estão a sorgue, o bichir, ou lapradeio, Endricheri e o cônjuges. Então basicamente são 4 espécies que vivem aí, que são desse grupo dos lower jaw. Os upper jaw são os que têm a parte de cima da mandíbula maior que a parte de baixo. A maioria das espécies, né? Então, Delesi, Palma, Senegalus, Manatipines, Poli, Retrospines, todos esses bichinhos aí são upper jaw. O que tem de diferente, né, de comportamento entre um grupo e o outro grupo? Muda bastante coisa. Tá? Os considerados lower jaw, em sua maioria, são psívoros, tá? Ou seja, se alimentam majoritariamente de peixes. São caçadores muito mais ativos e são dos bichos aí que ficam com maior tamanho, são os polipteros mais encorpados. Normalmente eles caçam no substrato, emboscando peixes que passam acima deles. Por isso que eles têm aquele formato de boca, que facilita o bote de baixo para cima. Os upper jaw, em sua maioria, são animais que se alimentam de invertebrados aquáticos, mas são oportunistas. Se tiver peixinhos pequenos dando sopa, eles acabam comendo também. Mas o foco principal deles, o item alimentar principal deles, são invertebrados aquáticos, sejam crustáceos, insetos, moluscos, todos esses bichinhos aí, tá? Até vocês conseguem ver, se vocês pegarem um crânio de um lower jaw e de um upper jaw, vocês vão ver a diferença na dentição. Tá? Os upper jaw têm dentes muito mais fortes e cônicos, que é para conseguir morder e quebrar carapaças, enquanto que os lower jaw têm dentes muito mais pontiagudos e curvados, que é para poder segurar melhor um peixe que for mordido durante a caçada. Há diferenças entre machos e fêmeas, tá, dos polipteros. Isso é para todos, né? Os machos têm a barbatana anal maior do que o da fêmea. Só que isso você só consegue ver nos animais já adultos. Os jovens são todos iguais. Essa barbatana anal maior é utilizada durante a corte e o acasalamento, né? Eles formam como se fosse uma concha na região genital da fêmea para facilitar a fecundação dos ovos durante o processo. Falando aí em reprodução, né? Muitas espécies são reproduzidas em cativeiro. Então vocês vão ver aí vários vídeos de corte e cópula, né? Cópula não, né? Acasalamento de polipteros. As cortes, né? Essa ritual de dança em que o macho persegue a fêmea, vai se raspando na fêmea, pode durar mais de um dia. Como que se reproduz polipteros? Existem algumas teorias aí que estão relacionadas à estação das chuvas, que é quando eles se reproduzem. Então dizem os autores lá fora que você consegue estimular a reprodução baixando um pouco a temperatura do aquário, que é um indício que as chuvas estão chegando, e fazendo trocas de água mais constantes, né? Essa nova água com temperaturas mais baixas, o bicho acha que está chegando a época das chuvas e isso daí estimula a reprodução. Como que é a reprodução de polipteros? O macho, normalmente ele é menor e mais esguio do que a fêmea, ele vai nadar lado a lado com ela, tá? Às vezes se esfregando na fêmea, durante às vezes um dia. E aí após essa corte, eles colam o corpo, a nadadeira anal do macho forma como se fosse uma concha na nadadeira anal da fêmea, e ela vai desovando ali aos poucos, e esses ovos vão sendo fecundados pelo macho logo em seguida. Vocês vão perceber que polipteros é diferente de outros peixes, porque a desova deles não é toda ao mesmo tempo, não é uma desova maciça. Ele vai desovando aos poucos, então ele para no lugar, desova um pouquinho, vai mais para o lado, desova mais um pouquinho, vai mais para o outro lado, desova mais um outro pouco. Isso daí, pessoal, garante com que ele não tenha muitos ovos juntos no mesmo lugar. Ele espalha esses ovos, com isso há uma chance maior de alguns deles não serem encontrados por predadores e aumenta aí a chance de sucesso reprodutivo. Esses ovos eclodem depois de 4 dias. Os filhotes ficam ainda sem se alimentar por cerca de mais uns 4 ou 5 dias.
e aí precisam ser alimentados com náuplios de artêmia. Um detalhe muito interessante, os alevinos de polipteros, eles não são muito móveis, ou seja, eles não vão atrás da comida. Então é importante que seja jogada a comida muito próximo dele, para que ele não tenha que ir atrás da comida. É preguiçoso. Eu vi o pessoal fazendo isso com canudinhos, né? Você coloca um canudo com uma seringa com os náuplios de artêmia, e aí você coloca bem próximo do alevino e joga esses náuplios de artêmia na cara praticamente deles. Conforme eles forem crescendo, é necessário separá-los por tamanho, porque os maiores irão comer os menores, se ficar uma diferença muito grande de tamanho entre eles. Qual o aquário para eu ter um polipteros? Vocês vão perceber que não são peixes que exigem grande espaço. Eles não são peixes de nado muito ativo, então você consegue mantê-los perfeitamente bem aí em aquários não tão grandes assim. É claro, o maior aquário que você conseguir para o seu peixe, mais feliz ele vai ser, melhor ele vai ficar, né? Vamos separar aí nas espécies menores e nas espécies maiores, tá? Então, para a maior parte das espécies que ficam em torno de 40 centímetros, ou seja, né, Delesi, Palmas, Senegalus, Teugese, Uequese, Retrospines, Moquelembembe e Poli, todos esses aí você consegue manter num aquário de 200 litros, tá? Lembrando que não quer dizer que dá para colocar todo esse monte de poliptero junto em 200 litros, né? Tem um vídeo que eu fiz aí falando sobre dimensionamento de aquário, né? Então vocês podem ter uma ideia aí de quantos peixes se colocar por litro, né? Não dá para colocar 500 polis no mesmo aquário, mas esses polis você pode manter em aquários aí a partir de 200 litros. Para as espécies de maior porte, Ornatipines, Dendrichelli, Côngicos, Lapradei, vamos considerar um aquário de pelo menos aí uns 500, 600 litros. Eles são pouco exigentes com relação à água, pH ligeiramente ácido, a alcalino, eles vivem perfeitamente bem. Você consegue manter qualquer tipo de poli naquela faixa mágica de pH, né, entre 6,8 e 7,2. Tá? Você consegue manter absolutamente qualquer espécie de polipteros nesse range de pH. Substrato. Preferencialmente um substrato macio, né? Uma areia aí de filtro de piscina, ou uma dessas areias fabricadas, né? Terracota, black blue, qualquer coisa assim do tipo. Evitem basalto, por exemplo, porque alguns polipteros gostam de se enterrar no substrato, e se você usar basalto, você pode ter problemas aí, porque o basalto pode ferir a parte ventral dos polipteros. Decoração, você pode colocar troncos, colocar rochas, plantas. Polipteros adoram plantas, inclusive é uma das coisas que facilita reprodução em cativeiro para quem tiver interesse, tá? Então, caprichem nas plantas, os polipteros adoram. Dicas para você fazer um aquário para reprodução? Aquário com muitas plantas, tá? As plantas realmente ajudam bastante. Eu já vi vídeos também do pessoal utilizando as famosas bruxinhas. O que é uma bruxinha? São vários fios de lã que você amarra na ponta, então fica aquele monte de fiozinho de lã parecendo uma raiz de planta flutuante. Eu já vi algumas posturas de polipteros nesse aparato. Então tem pessoas que montam aquários para reprodução de polipteros só com bruxinhas, sem planta nenhuma, e também dá certo, tá? De qualquer forma, cuide bem do seu peixe, garanta ele uma boa qualidade de água, né, porque ele respira ar atmosférico, que ele pode viver numa água aí que é um nojo. Então, um bom sistema de filtragem, uma boa qualidade de água, uma boa alimentação, temperatura aí na casa dos seus 28 a 30 graus. Fazendo isso, você vai ter o seu polipteros durante muitos e muitos e muitos anos aí no seu aquário, te dando grandes alegrias. Mais uma coisa, não esqueça de tampar o vidro, tampar o seu aquário, porque polipteros pulam, e pulam pra caramba, tá? É uma das principais causas de morte de polipteros adultos. Iluminação, de 8 a 10 horas diárias é suficiente para ele. Tá? Lembrando que polipteros enxergam muito mal, praticamente são cegos. Eles vivem em torno do olfato. O olfato é o principal sentido para eles. Tanto que um poliptero cego tem uma vida tão normal quanto um poliptero com os dois olhos normais. Tá? Ele praticamente não usa
aí a visão para nada. Alimentação para polipteros. Como eu já falei, todos eles são carnívoros. Então você pode oferecer uma ração de boa qualidade aí para carnívoros de fundo. Então capriche na marca da ração para ser uma ração realmente de qualidade. Além da ração de fundo, você pode oferecer alimentos mortos diversos, né? Filé de peixe, coração de boi uma vez por mês, filé de frango uma vez por mês, camarão picado. Eles vão aceitar isso daí muito bem. Além disso, alimentos vivos, minhoca, tenébrio e peixinhos vivos são também muito bem aceitos. Minha sugestão, varie a alimentação dos seus polis ao máximo. Na natureza, esses animais capturam uma variedade gigante de presas. Então tente fornecer isso a eles também, tá? Uma diversidade aí maior que você puder de presas para os seus polis em cativeiro. Doenças. Polipteros são extremamente resistentes a doenças, tá? Quais as que mais acometem eles, principalmente na fase ainda de jovens? Ictio, Costia, Odin, doenças comuns aí ao aquarismo. Recentemente tem aparecido com mais frequência um parasita, um Gyrodactylus, que vem da natureza e chega com polipteros importados. E é um Gyrodactylus que é especializado em polipteros. Ele só pega em polipteros. Tem visto isso daí em vários lugares. Mas é uma doença relativamente fácil de tratar, né? Tem aqui a receitinha de como tratar, não requer muita prática nem tão pouco habilidade. Via de regra, os polipteros adoecem pouco, são peixes muito resistentes, tá? Qual que é a doença mais perigosa aí para eles que eu tenho visto? Não é bem uma doença, né? É uma síndrome que aparece devido a vários fatores, chamado de bloating, ou seja, o bicho fica boiando, flutuando. Isso pode acontecer por vários fatores, tá? Isso pode ser por protozoários internos, pode ser por alimentação excessiva ou alimentação com filé de frango em excesso, que acaba fermentando ali dentro, causando gases, e pode ser também por obstrução intestinal. Polipteros às vezes engolem pequenas pedras. Se você tiver um substrato com um cascado de rio, por exemplo, que tem grãos maiores, ele pode engolir um desses grãos e esse grão parar no intestino dele e travar o sistema digestório dele. Com isso daí vai fermentar a comida ali dentro e ele vai ficar inchado. Via de regra, bloating é muito grave quando acontece. Se for por questão de alimentação, separa ele, dê sal de Epsom, que ele rapidamente vai voltar ao normal e você não vai ter nenhum problema. Se for por obstrução, infelizmente não tem o que ser feito. O ideal seria uma intervenção cirúrgica para desobstruir o intestino do bicho. Tá? Mas a maioria dos casos acaba se curando em pouco tempo, aí, apenas com a suspensão da alimentação do bicho e a utilização de sal de Epsom. Se o poliptero estiver boiando, não se deve furar ele, porque o poliptero respira pela bexiga natatória. Então, furar a bexiga, você pode acabar de matar o seu polipteros. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Tá? Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui de vocês. O like é muito importante para ajudar a divulgar o canal, sempre digo. Tá? E também deixem nos comentários qual a espécie que vocês querem para o próximo vídeo. Assim que a gente bater 1000 likes aqui, a espécie nova ganha um vídeo também. Beleza? Por hoje é só. Valeu e fui! Fala, galera!